Ciências, volume 2, quinto ano, Controle e Movimento, da página 18 até a página 26. Vamos observar essa imagem. Ela parece estar em movimento, devido à ilusão de ótica. Mas, se você pensou que a ilusão de ótica tinha a ver apenas com os olhos, você está enganado. Vamos descobrir que o sistema do corpo humano também é responsável pela ilusão de ótica. Sistema nervoso. As informações observadas por nossos olhos, como as imagens, como a ilusão de ótica, são interpretadas pelo sistema nervoso. Além de interpretar o que acontece ao nosso redor, o sistema nervoso é responsável pelo comando do funcionamento do nosso organismo. Comandado pelo sistema nervoso, nosso organismo realiza diversas funções. Algumas são realizadas de forma involuntária, como a digestão, a respiração, os batimentos cardíacos. Outras são realizadas de forma consciente, como ler, correr, pular e brincar. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, medula espinhal e nervos. O encéfalo fica no interior do crânio e é dividido em 3 partes principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é a região mais volumosa e coordena os movimentos voluntários, como correr, pular e gritar. O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio corporal e pelos movimentos dos músculos. O tronco encefálico controla as ações involuntárias, como os batimentos cardíacos e a respiração. Medula espinhal e nervos. A medula espinhal é protegida pela coluna vertebral e funciona como um cordão por onde passa todos os impulsos transmitidos entre o cérebro e o corpo. Ela também é responsável por controlar as respostas rápidas que não precisam passar pelo encéfalo, como os reflexos. Os nervos são cordões formados por feixes de fibras nervosas, que podem partir da medula espinhal ou do encéfalo. Eles se espalham por todas as partes do corpo, transmitindo os impulsos nervosos. Impulsos nervosos. As principais células do sistema nervoso são os neurônios, especializados em captar e transmitir informações. Entre um neurônio e outro existem regiões denominadas sinapses, em que eles se comunicam por meio de reações químicas e elétricas muito rápidas, que são denominadas como os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são recebidos pelos detritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o aônio e são passadas a outro neurônio, como mostra a figura ao lado. Vocês sabiam que a medula espinhal é responsável pela elaboração de respostas involuntárias diante um estímulo? Exemplo, quando encostamos a mão em uma superfície quente e a retiramos rapidamente, ocorre o ato do reflexo involuntário. Os sentidos. Os sentidos de um ambiente são captados pelos órgãos dos sentidos, que são os olhos, o nariz, a língua, a pele e as orelhas. Eles têm nervos que recebem e levam esses sinais até a região específica do cérebro, fazendo o corpo reagir de diferentes formas. Vamos ver a respeito de cada um dos órgãos, dos sentidos. A visão.
A luz refletida por um objeto passa pela córnea, que segue para a pupila e depois para a retina. Observem a imagem abaixo. O olfato e a gustação são sentidos que se complementam. Quando comemos um alimento, o que chamamos de sabor é, na verdade, uma composição entre o cheiro e o gosto. E por isso que quando estamos resfriados ou com o nariz entupido, dizemos que a comida perdeu parte do sabor. No nariz, há sensores olfatórios especializados em perceber substâncias harmônicas dispersas no ar. Na língua, há substâncias químicas do alimento que se dissolvem na saliva e provocam estímulos nas células das papilas. Audição. As vibrações do som chegam às orelhas e são transmitidas para a membrana tintânica, depois para os assículos e deles para a cóclea. A cóclea contém pequenos cílios que captam as vibrações, transformando-as em impulsos elétricos. Esses impulsos seguem pelo nervo auditivo até o cérebro. O tato. Na pele, há células sensitivas de diferentes tipos que são estimuladas por diferença de temperatura, toque ou ferimentos. Os estímulos do tato são enviados pelas terminações nervosas da pele até o cérebro.